Seja muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Essa semana, uma semana especial de oração em favor das famílias. É muito bom a gente estar juntos e orar e interceder pelas nossas famílias. A nossa família está sob ataque. Nós estamos diante de um grande conflito espiritual. E esse conflito ele tem uma dimensão cósmica. E Satanás ele está irado, sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai usar todos os artifícios, toda a sua criatividade para nos atingir. E nós, como famílias cristãs, precisamos nos refugiar em Cristo. Cristo é a fonte de amor, Ele é fonte de perdão, Ele é fonte de restauração e fonte de salvação. Por isso devemos, dia após dia, continuamente ter essa comunhão viva com Cristo. Porque se aprendermos a caminhar com Ele aqui, continuaremos a caminhar com Ele por toda a eternidade. E falando sobre Cristo como fonte do amor, eu quero ler uma passagem bíblica que fala sobre o dom supremo, o amor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5, nós lemos: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Sabe, tem algumas características aqui muito interessantes. O amor é bondoso, em outras palavras. O amor ele não é ciumento, ele cuida. Existe um lado positivo dos ciúmes, porque Deus ele é ciumento nesse sentido, mas não é um ciúmes doentio, é zelo, é cuidado. E muitas vezes as pessoas elas confundem ou não entendem a linha demarcatória daquilo que é cuidado e aquilo que é um ciúme doentio, que prejudica a relação, porque a relação ela tem como base a confiança. E quando se tem um ciúmes doentio, é porque não há confiança. O texto ainda diz que o amor não se conduz inconvenientemente. Isso significa que o amor respeita. E quantas pessoas estão vivendo numa relação afetiva e vivendo desrespeito todos os dias? Desrespeito atrás de desrespeito. E a gente deve se perguntar, isso é amor? Eu creio que não. O texto diz mais, não procura os seus interesses, mas procura o interesse do próximo. Não se exaspera. Olha que palavra, o que é se exasperar? É agir por impulso, aquele ímpeto, aquela violência. Não, o amor é paciente, é bondoso. E termina dizendo assim essa parte do verso, o amor não se ressente do mal. Ou seja, nós entendemos que é possível acontecer alguma coisa desagradável, mas quando se ama, a gente não fica ressentido, a gente vai procurar o caminho do perdão. E para trabalhar este tema tão importante que é curando as feridas, o que fazer quando as feridas são abertas? Nós precisamos de fato de um caminho que nos leva à cura. E para tratarmos deste assunto, eu quero convidar aqui a Sheila. A Sheilinha, a apresentadora do programa Entre Família na rádio, apresentadora do programa Lar e Família na Rádio Novo Tempo. E lá ela é chamada carinhosamente de Sheilinha. Sheilinha, vem aqui, vamos conversar um pouquinho e tratar desse assunto tão importante. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Lugar de Paz. Obrigada, pastor. É um que prazer legal estar aqui, fazendo toda essa semana especial, falando de um assunto que é tão importante como família. E hoje mais ainda, tratando esses assuntos de feridas, de dores. É verdade. E sabe, nós temos algumas perguntas para fazer para você, Sheila. Quando uma ferida é aberta, o que nós podemos fazer para remediar, para tratar essas feridas? Quais são os caminhos, os passos, as alternativas? O que pode ser feito para lidar com essas feridas? Veja que essa questão das feridas ela é muito importante. Nós primeiro entendermos quais feridas nós temos. Por isso que é tão importante você ir para o autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você conhece a sua história, reconhece os seus desafios
e entende que dentro de todas as histórias há frustrações e muitas vezes nessas frustrações, principalmente lá na infância, ocorreram traumas. E esses traumas precisam ser tratados. Isso é muito importante da gente mencionar, porque esses traumas acontecem ainda na infância muitas vezes. Sim. E aqui tem uma questão, como essas feridas emocionais herdadas na infância, Sheila, elas afetam a vida adulta? Quais são os prejuízos, quais são os percalços que aqueles problemas não resolvidos na infância, não tratados na infância, podem acarretar na nossa vida adulta? Veja só, nós entendemos que a infância é um palco onde nós pisaremos por toda a vida. Então imagine só você que passou por uma família, nós falamos sobre família disfuncional ontem, que você veio de um lar disfuncional onde havia brigas, onde não havia segurança, onde você sentia medos, onde você sofreu abusos. Aquela criança que passou por tudo isso, para onde ela foi quando ela virou uma adulta? Tá aqui dentro, as emoções continuam aí dentro. Então, essa pessoa, ao virar adulto, ela vai ter muitas situações na vida que vão lhe trazer à mente novamente para que ela tenha essas emoções. E essas emoções, ao serem reveladas, elas vão revelar de diversos comportamentos. Por exemplo, às vezes o seu excesso de ciúmes, a forma como você fala com os seus filhos, a forma como você grita, a forma como você, no momento de furor, de ira, você explode. Tudo isso, quando a gente vai entender um pouquinho da história, você vai lá para a infância e você viu que houve vivências parecidas. Então, aquilo que nos aconteceu na infância, de alguma forma, nós vamos projetar na fase adulta através dos nossos comportamentos. E é lógico que isso trará problemas de relacionamentos familiares, enfim, todos os relacionamentos sociais, né, profissionais, porque é a forma como nos impactou. Perfeito. Envolve a questão de autoestima, né? Insegurança. E como a gente pode se livrar desses problemas que aconteceram lá no passado e a gente não sabe muitas vezes identificar quem é que está vivendo aquela situação, se é o Fred adulto ou o Fred criança. Estou falando de mim, mas isso se aplica a cada um de nós, porque existe uma criança dentro de nós com suas histórias, com seus registros, com problemas não resolvidos, não tratados, com feridas que foram abertas e ainda continuam doendo. Como a gente pode se libertar dessas feridas? Ou tratar dessas feridas? Essas feridas, elas não, como ao contrário do que muitos dizem, elas não são tratadas com o tempo. Precisa mais do que tempo. Elas precisam realmente ser trabalhadas lá em sua raiz. E para que isso aconteça, é preciso de um tratamento realmente com um profissional da saúde. Que trate a sua saúde emocional, que faça você enxergar que aquilo que te fizeram não quer dizer que você precisa carregar para o resto da vida. Porque existem muitas pessoas, pastor, que ao passarem por dificuldades na infância, carregam essas feridas como se elas ainda estivessem abertas para toda a vida. E aí eu queria falar para o nosso amigo aí que está nos ouvindo, está nos vendo, que essa ferida precisa se tornar cicatriz. Certamente você tem uma cicatriz aí. E essa cicatriz, ela não dói, né, pastor? A cicatriz, a gente olha, a gente lembra o que aconteceu e às vezes até lembra da dor, mas a gente não sente mais dor por ela, porque ela só virou uma cicatriz. Então, esse processo de terapia é o processo de cura. É lógico que dentro da psicologia nós entendemos isso e temos a questão cristã também. Orar a Deus, falar com o nosso, eu falo que é o nosso maior psicólogo e melhor psicólogo, falar com ele sobre as nossas dores, sobre aquilo de quem nos fez mal, lógico, vai acalmar o nosso coração. Com certeza. Mas é importante também lembrar que Deus capacita profissionais para trabalharem as suas dores. E falando sobre os profissionais, eu quero aqui dar nome para esses profissionais. Então, aqui tem uma terapeuta de casais. Ela é terapeuta, especialista para tratar e aconselhar casais. Família, né? Também, família. Sim.
mas também existe o psicólogo que vai tratar das emoções, existe o psiquiatra, às vezes é necessário fazer um acompanhamento médico. E sabe, Sheila, tem muita gente que tem preconceito de fazer terapia com um especialista. Até mesmo verdade. procurar um terapeuta familiar. Tem vergonha, acha que é para uma pessoa fraca. Ah, não, isso é coisa de gente fraca. Isso não é para mim. Ah, não, isso é falta de fé, falta de confiança em Deus. Vamos desmistificar um pouquinho isso, Sheila? O que você poderia falar para uma pessoa que pensa dessa maneira ou semelhante a isso que eu apresentei? Veja só, uma pessoa que está com um outro tipo de dificuldade de saúde, por exemplo, uma pessoa que está com diabetes, se ela não cuidar da diabetes, ela terá grandes problemas, né? E ela precisa procurar um médico especialista nisso. Se uma pessoa está com um problema no coração, ela precisa ir ao cardiologista e o cardiologista encaminhará. Ninguém vai dizer para você, você está com problema no coração, então você precisa orar mais para esse problema no coração passar, ou precisa orar mais para sua diabetes abaixar. Ninguém vai dizer isso para você. E aí eu fico perguntando, né, pastor, por que as pessoas têm tanto essa resistência quando falamos de saúde emocional? Porque a saúde física é importante, precisamos tratar, mas é aqui que tudo começa. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós também mudamos o nosso comportamento. Eu gosto muito daquele verso de Romanos 12, 2, que fala que nós transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando a gente renova a nossa mente, a gente também consegue renovar o nosso comportamento. Então, se você, meu querido, minha querida, tem dificuldades com isso, de compreender que os profissionais estão ali, lembre-se que Deus capacita esses profissionais. Você pode orar, deve orar, mas a oração para esses casos não será somente o suficiente. Deus faz a parte dele, mas você também tem que fazer a sua. Afinal, orar é orar e agir, né, pastor? Exatamente. Sheila, muito obrigado por compartilhar essa compreensão com a gente. E sabe, aqui está uma profissional, Sheila. Eu vou para a câmera 2 porque eu quero mostrá-la também. Eu estou aqui com a Sheila. A Sheila é uma profissional qualificada, ela compartilha nessa revista o seu conhecimento, a sua experiência, e nas lições 5, 6 e 7 ela trata desse tema de restaurar, curar essas feridas que foram abertas. Sheilinha, eu vou entregar essa revista na sua mão para você falar dela e apresentar ao público. Essa revista está sendo oferecida para você, para abençoar a sua vida. Você pode falar para essa câmera aqui, Sheila. Maravilha! Olha, queridos, eu queria dizer para você que essa revista, ela foi escrita, sim, com os conhecimentos de mais de 10 anos de consultório, mas ela foi escrita com muita oração, com muita dedicação para você realmente conseguir fazer da sua família um lar, da sua casa um lar. E aqui, como o pastor disse, nós fizemos tudo com muito carinho para você, e quando você tem dificuldade de pensar, será que eu tenho essas feridas? Será que eu tenho essa dificuldade para entender que eu fui ferido na minha infância? Tem teste, tem atividade que você pode fazer em família, você pode fazer com... Olha aqui, ó, todo final de capítulo tem as perguntinhas, você pode fazer em casal e em família. Então, se você ainda não pediu, você pode pedir sim pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 12 981740122. Eu vou ajudar, não é esse o número, é o da escola, é o WhatsApp, esse é o WhatsApp. Sim. Vamos ajudar aqui, olha, a Sheilinha está como convidada e já está apresentando o programa, e é lindo isso, viu, Sheila? Mas o WhatsApp da Escola Bíblica é 12 982 44 4449. Ou você pode ligar aqui, temos uma equipe pronta neste momento para atender você através do telefone 0 operadora 12 2127 3121. E tem um detalhe, essa revista você tem vários QR Codes e através desses QR Codes você aponta o seu celular para ele e você vai acompanhar as videoaulas com a Sheila. Exatamente. E dessa maneira você vai ter uma compreensão mais aprofundada sobre esses temas tão importantes para tornar a sua casa em um lar, certo? Sheila,
tempo passou tão rapidamente, foi tão bom estar aqui com você. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, pastor, por todos esses dias nós estarmos aqui e amanhã estaremos mais uma vez podendo falar um pouquinho sobre o lar docilar. Legal. Olha, o número, na verdade, que a Sheila falou não estava errado porque ela falou o número da esperança. E, de fato, é possível estudar também com a esperança. Você encontra esse estudo, você pode fazer esse estudo na palma da sua mão através do WhatsApp, usando a esperança. O número é 12 98174 0122, tá bom? Agora eu que errei, né? Na verdade é 12 98200 0062. Esse é o número da esperança. Vou repetir aqui, 12 98200 0062. Nós vamos agora para um rápido intervalo e ao voltarmos teremos o nosso momento de oração. Aguardamos você. É muito bom continuar com você aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, nessa semana especial de oração em favor das famílias. E eu quero agradecer de uma forma muito especial a você que é anjo da esperança, porque é por meio do seu apoio que é possível manter o programa Lugar de Paz, criar novas revistas Esperança, como a revista que é lançamento, a revista Lar Docilar. Então, a nossa gratidão a você pelo seu apoio, por você acreditar nesse ministério. E nós acreditamos que juntos, avançando juntos, unidos nessa missão, em breve veremos Jesus voltar. Essa é a nossa esperança. E o meu desejo é que Deus continue abençoando você ricamente. E agora vamos dar continuidade ao programa e vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Eu convido você para me acompanhar. Vem comigo. A primeira mensagem do Facebook é da Rita Reino. Peço que continuem em oração pela salvação da minha família e por minha filha que está afastada de Jesus. Agradeço também a Deus, pois meu neto tem se interessado pelas coisas do Senhor. Amém, Rita. Vamos orar por você e pela sua família. Rita Reino. Ela pede então pela salvação e pela família como um todo, pela neta. Que Deus abençoe você, Rita, e muito obrigado por participar aqui do programa. Temos a Jéssica Pereira. Peço oração por minha família, por meu esposo Nilson, por mim e por minhas filhas Eva e Lia. Que Deus nos mantenha unidos e firmados em sua palavra, mesmo em meio às crises deste mundo. Amém, Jéssica. Então vamos orar pelo seu esposo Nilson e pelas filhas Eva e Lia. Família bonita, abençoada. É muito fácil ser cristão quando tudo está bem. E de fato você coloca aqui no seu pedido que mesmo em meio às crises, que vocês continuem sendo fiéis, tementes a Deus. E cada crise, cada adversidade é um chamado, é um convite para nós nos voltarmos para Deus em oração, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Do Instagram, a Jussara diz: Pastor, peço oração por mim e por minhas filhas, das quais não tenho notícias. Tenho 80 anos, estou sozinha fisicamente, chorando e orando para que Deus traga reconciliação entre nós. Não quero que elas, nem meus netos e bisnetos, se afastem, pois Jesus Cristo está voltando. Agradeço a esperança de que Deus ouvirá minha oração. Amigos de oração, anote o pedido dessa mãe, a Jussara. Tem 80 anos de idade e eu faço aqui um apelo. Sabe, eu tenho meus pais idosos e eu procuro ligar frequentemente para eles. Meus pais não são perfeitos, mas eu os amo muito e eu sei que eles fizeram o melhor por mim e eles também me amam muito. Eu sei que talvez a minha família não seja uma referência, mas é importante que os filhos se lembrem que as pessoas mais idosas, elas sentem saudade, elas se sentem mais vulneráveis
né? Pela solidão, pela distância. Então é importante demonstrar amor, carinho apenas com uma ligação, com palavras bondosas, gentis. E o perdão, a reconciliação é o melhor caminho para que todos tenhamos paz, saúde. Então, minha oração por você, Jussara, pode contar com a minha oração por você, pela sua família e pelas suas filhas, tá? Que Jesus Cristo te abençoe, te guarde e que você sinta a paz de Deus no seu coração. Agora o pedido da Eliana. Peço oração pela família do meu filho Lucas, para que conheçam o caminho do Senhor. Também por minha netinha Martina, que nascerá agora em março. Amém. Esse é o pedido da Eliana. Ela pede pelo filho Lucas, né, para que conheça o caminho do Senhor, e pela netinha Martina, que vai nascer agora em março. Um grande abraço para você, Eliana. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu filho e que essa menininha venha com saúde, trazendo muita alegria para toda a família. Um grande abraço para vocês. A Edileuza Cristóvão escreveu: peço oração pela minha família, que sejamos fiéis até Jesus Cristo voltar. Amém, Edileuza. Sabe, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. De fato, nós devemos perseverar. E a perseverança é uma característica, uma virtude cristã. Todo aquele que nasceu no reino de Deus, ele nasce como um missionário. E ele nasce no reino de Deus com essa característica da perseverança. E essa característica deve ser desenvolvida, alimentada e praticada todos os dias. Então, que Deus abençoe você, Edileuza, que você e a sua casa todos sejam perseverantes até o dia da volta de Cristo. Um grande abraço para vocês. E agora vamos ler os pedidos do WhatsApp. A Ivete Nunes, ela diz assim: sou mãe da Kathleen e avó de Ricardo e Felipe. Eles precisam de oração. Sofreram muito devido à separação do pai, que está em outro casamento. Estão melhorando e fazem terapia. Amigos, vamos orar pelo pedido da Ivete. Ela pede pela Kathleen, sua filha. Ela pede também pelo Ricardo e Felipe, que são netos e que sentem muito pela separação do pai. E vamos orar para que Deus cure essas feridas, trate dessas feridas e que a obra de Deus se realize na vida dessa família. Muito obrigado, Ivete. Que Deus a abençoe ricamente. A Sueli diz: peço oração pela união da minha família, para que nossa fé seja fortalecida e unificada. Peço também pela saúde, pelo trabalho e por nossos lares, para que nenhum mal nos separe, em nome de Jesus Cristo. Amém, Sueli. Que pedido lindo pela sua família. Que vocês sejam mantidos no vínculo do amor através do poder e da presença de Jesus Cristo no lar de vocês, tá bom? E agora o Luiz Vasconcelos. Agradeço a Deus por sua graça e pela família que me deu. Peço que o Senhor prepare para mim uma mulher prudente, segundo o seu coração, e que eu seja sempre guiado por sua luz, andando em seus caminhos com sabedoria e fé. Amém, Luiz. O Luiz, ele quer constituir uma família e pede a Deus para que Deus providencie a ele uma companheira, uma esposa sábia, prudente. Que Deus o abençoe, Luiz. Estaremos aqui em oração por você também. E agora chegou o nosso momento de oração. Eu quero orar pelo seu pedido que você acalenta aí no seu coração. Enquanto eu oro, ore comigo. Apresente a Deus o seu clamor e vamos juntos buscar essa bênção que Deus deseja nos conceder. Se você puder, feche os seus olhos e participe comigo. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo livremente, sem qualquer intermediário. E te agradecemos, Pai, porque Tu nos ouves. E neste momento, nós nos unimos aos nossos telespectadores e intercedemos, Pai, pela Rita Reino, por sua família, pela Jéssica, que pede pelo seu esposo Nilson, pelos seus filhos, a Eva e a Lia. Que o Senhor os abençoe, Pai, que o Senhor os guarde, os proteja e que o Senhor os preserve unidos até a volta de Cristo. A Jussara, Pai, é uma senhora de 80 anos e ela clama, pedindo que as suas filhas liguem para ela, para que haja uma restauração do relacionamento. E eu peço também, Pai, que o Senhor atenda esta prece.
Oramos, Pai, pela Eliana, ela intercede pelo Lucas, pela Martina que vai nascer, que essa menina venha com saúde. Oramos pela Edileuza, que intercede pela sua família. Oramos pela Kathleen, Pai, de uma forma especial pelos seus filhos, o Ricardo e Felipe. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.